A paz do Senhor Jesus e meus irmãos, com muita alegria eu venho por mais um dia fazer a leitura da Bíblia Sagrada e farei a leitura do Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ler o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. No Novo Testamento nós faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 18, do versículo de número 24 até o capítulo de número 19, no versículo de número 7. Todavia, eu quero pedir desde já a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide seus amigos e irmãos para participar juntamente conosco dessa leitura da seguinte maneira. Vai na opção que tem na própria página escrita Convidar Amigos, clica nessa opção e selecione seus amigos e envie o convite. E todos que se proporem a ler serão abençoados juntamente conosco, porque nós estamos lendo a palavra abençoadora de Deus, amém? Vamos iniciar então a leitura. Em nome de Jesus. Vai falar sobre o discurso de Moisés, capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir até Cádiz Berneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava Astarote em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assas vós haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, ao vale do sul, à margem do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu sozinho não podereis levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumenta ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Escolheis homens sábios, inteligentes e experientes entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então vós me respondestes e disseste: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10 e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vosso juiz, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julguei justamente entre o homem a seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Assim naquele tempo ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegando a Cádiz Berneia, então eu vos disse: chegados sois as montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, porque
te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram e subiram a montanha, chegaram até ao vale de Escol e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temeis. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fizer, tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegar a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia a nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, e ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão os vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal. Eles ali entrarão, e a eles a darei, e a eles possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejais, pois estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e a vós ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vós demorastes muito. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Moabe. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo, tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos dos vossos irmãos, e os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem.
não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes e também água para beberdes deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não te darei a herança da tua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitarem nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam os Emins. Outrora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Bernéia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam um gigante, e os moabitas o chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso, alto como gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza o habitaram no lugar deles. Versículo 24. Levantai-vos, parte e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu rei dos Esbom, e a sua terra começou a possuí-la e a contender com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandarei mensageiros desde o deserto de Quedemote e Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom,
não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurece o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para dar na tua mão como hoje se vê. O Senhor me disse, eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, a cada um destruímos como os seus homens, mulheres e crianças não deixamos a ninguém, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou, somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Essa foi a leitura do capítulo de número 1 e capítulo 2 de Deuteronômio. Agora veja no vídeo acima a leitura do Novo Testamento e medita nessa palavra que eu vos deixo aqui embaixo. Amém? A paz do Senhor Jesus.